Muito bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 7º ano da Escola Dinâmica, a escola que mais cresce em Olinda nos últimos anos, né? Então hoje nós vamos continuar aqui nossa aula, né? Na página 209, falando sobre os problemas ambientais urbanos no Brasil, né? E que não são poucos, né? Os problemas ambientais que nós viemos enfrentando é decorrente praticamente pelo desenvolvimento do capitalismo no mundo e no Brasil, e também justamente pelo crescimento do processo industrial que promove o quê? Promove o crescimento do consumismo diretamente da população. As cidades são por si só um local de problemas devido às altas concentrações populacionais, como por exemplo as megacidades de Tóquio, com cerca de 37 milhões de habitantes, a de São Paulo, com 12 milhões de habitantes. As fontes poluidoras próprias de atividades industriais, dos serviços e de consumos encontram nas cidades grandes e médias uma produção de rejeitos tão grandes que ultrapassam a capacidade da natureza de reciclar e renovar os sistemas naturais dos rios, córregos, lagos, do solo, do ar, prejudicando a própria estrutura. A manutenção e a qualidade de vida das cidades. Assim, a inversão térmica, ilha de calor, chuva ácida, lixo, poluição hídrica, poluição atmosférica, poluição do solo, poluição sonora e visual são grandes desafios geradores nas cidades. Vamos começando a falar desses problemas ligados à poluição urbana, primeiramente no processo de inversão térmica, né? O que é inversão térmica? A inversão térmica, na realidade, é um processo natural que a Terra tem, né? A Terra ocorre inversão térmica justamente por conta da variação da temperatura do ar frio e do ar quente. Só que o grande problema nessa inversão térmica é justamente a liberação de gases poluentes na atmosfera, que faz com que esses gases acabam ficando retidos nas nuvens. Aí o que acontece? Durante o dia, né, a Terra ela aquece, né? Então aqui no local que nós estamos, aqui na troposfera, essa região aqui, o ar aqui ele é mais quente. E se o ar é quente, ele acaba sendo mais leve, né? E aí, consequentemente, quando o ar está quente, ele sobe porque ele é mais leve. O ar frio, ele acaba descendo. Como o ar frio está lá em cima, junto com as nuvens, ele desce. E aí, ao descer, ele traz aquelas partículas poluidoras que estavam dispersas nas nuvens aqui para baixo. E aí o que acontece? Geralmente de manhã, quando a gente acorda em casa e sai para a rua, algumas pessoas que são alérgicas, elas começam a espirrar. Por quê? A ocasião é porque eu tenho alergia ao sol. Na realidade não é, porque é a hora do dia em que o ar atmosférico está mais poluído, justamente por conta, isso nos centros urbanos, né? Por conta justamente dessa inversão térmica que, como o ar frio ele é mais pesado, ele desce e traz todas as partículas poluidoras aqui para baixo. E essas partículas poluidoras entram em contato com o ser humano que respira e ao respirar começa a espirrar, né? E esse processo é dado como inversão térmica que provoca processo alérgico nas pessoas justamente por conta da poluição atmosférica que é liberado os resíduos sólidos, né? Resíduos tóxicos na realidade, na atmosfera, que é inalado pelas pessoas, principalmente de manhã. Para você ter ideia, em São Paulo, de manhã é o único lugar do mundo que a gente consegue ver o ar que a gente respira, que é um cinza grafite, que é justamente causado pela essa poluição atmosférica que acaba ocasionando um processo de inversão térmica, trazendo essas partículas poluidoras para o ambiente que a gente respira. Então, ó, inversão térmica, analisando a atmosfera em condições normais, esta apresenta camadas de ar dispostas umas sobre as outras, estando as mais quentes, mais próximas do solo. Este é um fenômeno normal que ocorre durante todas as noites. Quando a camada de ar frio infiltra-se em outras de ar quente, temos a inversão térmica. Em metrópoles como São Paulo, durante a inversão, a camada de ar frio termina aprisionando os gases poluidores, lançando na atmosfera, na camada mais baixa da atmosfera, tornando irrespirável. E aí isso ocorre geralmente de manhã, não é?
quando o ar está frio aqui, que desce justamente com as partículas poluidoras. Então eu tenho a formação da inversão térmica, que é um problema urbano, não é? Justamente criado pelo desenvolvimento desses impactos ambientais, pela concentração industrial que nós temos hoje nos grandes centros urbanos. Ilha de calor. O que é a ilha de calor? A ilha de calor, gente, não é um processo natural. Né? A ilha de calor é ocasionada justamente por conta do auxílio do ser humano, né? Onde esses seres humanos, devido ao crescimento do processo urbanístico, começou a desenvolver o acúmulo de asfalto e concreto nas grandes metrópoles e a verticalização das cidades, que faz com que, nessas ilhas de calor, a verticalização das cidades promove a não circulação do ar atmosférico por conta dessa barreira formada por prédios, e aí, consequentemente, o asfalto e o concreto começam a aumentar a sua temperatura, provocando um fator de irradiação, não é? Ao qual acaba aumentando a temperatura local de uma determinada região. E aí dá-se o nome de ilha de calor. Por exemplo, na Avenida da Boa Vista, não é? Uma região circulada por prédios, eu tenho ali muito asfalto e concreto que de meio-dia a gente olha no horizonte da Avenida da Boa Vista, a gente vê o ar meio tremulando. Aqui nada mais é do que a formação de uma ilha de calor, não é? Justamente por conta da verticalização das cidades, que impede o ar circular normalmente e pode causar também problemas no aparelho respiratório das pessoas, que não conseguem respirar de forma adequada. E além de tudo, tem essa questão da poluição também, que são emitidas pelos automóveis, né, que liberam gás carbônico nessa região. E aí, consequentemente, além da temperatura elevada da ilha de calor, eu tenho o ar poluído. E aí vai me causar problemas seríssimos de saúde no futuro. Então, a ilha de calor é um fenômeno presente nas grandes metrópoles brasileiras, onde o solo é impermeabilizado pelo asfalto, gerando uma elevação na taxa de absorção de calor. A retirada da cobertura verde e as construções de grandes edifícios impedem a circulação dos ventos. Por outro lado, veículos e fábricas geram uma grande taxa de calor anormal pela queima de combustíveis fósseis, que nada mais é do que o gasolina, né? Bem como uma redoma de poluição que impede a dispersão do calor. Atualmente, quase todas as metrópoles brasileiras são ilhas de calor ou apresentam fenômenos algumas partes do território. Como resultado do tal processo, temos a elevação da temperatura média nas áreas próximas aos centros dos grandes núcleos urbanos, diminuindo quando o deslocamento para as áreas suburbanas, onde existem mais áreas verdes e menos asfaltos e prédios, né? Então, ilha de calor está associado ao asfalto e ao concreto e à verticalização das cidades que nós temos hoje nos grandes centros urbanos. Toda vez que você pegar uma prova tiver relacionado à ilha de calor, falando de asfalto e concreto, a resposta, sem dúvida, é ilha de calor, ok? Chuva ácida. A chuva ácida se concentra mais em áreas onde eu tenho concentrações industriais, porque as indústrias acabam emitindo na natureza uma grande quantidade de partículas poluidoras que acabam se misturando nas nuvens, carregando as elas de partículas poluidoras, e quando se precipitam em forma de chuva ácida. Mas não quer dizer que a chuva vai bater em você e você vai sair gritando meio de horror. Eu estou derretendo. Não é assim não. A chuva ácida ela promove de forma lenta, mas gradual, a destruição de edificações, de estátuas, de monumentos, queima também de plantações, e pode ocasionar também algumas manchas na pele das pessoas. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa leva muito sol, aí diz, não, porque apareceu uma mancha escura na minha pele porque eu levo muito sol. E na realidade, às vezes, nem é. Às vezes essa mancha que aparece na sua pele por conta de um surgimento de uma chuva ácida que você levou, e aí não se enxugou, provocou uma reação química da sua pele e, consequentemente, começou a aparecer algumas manchas. Por isso que é muito importante, às vezes, levar uma chuva no meio da rua, chega em casa, toma um banho. Porque você não sabe que se a área que você está é uma área de concentração industrial, que tem uma grande quantidade de partículas poluidoras que pode causar uma chuva ácida,
né? Então, o grande problema hoje é justamente a emissão de partículas poluidoras por indústrias. E aí São Paulo é um grande centro industrial, é uma área que se tem uma grande concentração de chuva ácida também, né, que acaba destruindo monumentos históricos, acabam destruindo plantações, né, ocasionando prejuízos financeiros a boa parte da população. A chuva ácida é muito comum nas áreas industriais. A chuva pode apresentar alto teor corrosivo e provocado pela emissão de gases das indústrias, como as metalúrgicas e siderúrgicas, que contêm óxido de enxofre e nitrogênio. Essas substâncias, ao reagirem com a luz solar e a umidade presente na atmosfera, transformam-se em soluções compostas por ácido nítrico e sulfúrico. Esses compostos podem provocar contaminação dos lagos, rios, oceanos e acidificá-los, prejudicando a produção animal ou o desenvolvimento dos vegetais. Algumas áreas brasileiras, como Cubatão, em São Paulo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, já apresentam a ocorrência de chuva ácida, ocorrência desse fenômeno na realidade, que é a chuva ácida, né, que é um dos grandes problemas hoje que nós temos nas grandes áreas industriais. Vamos falar agora um pouquinho, né, do problema do lixo, que é uma situação tanto quanto desesperadora. Agora mesmo eu estava fazendo uma limpeza aqui embaixo do meu prédio, né, porque infelizmente com a questão da pandemia o zelador daqui era muito idoso e aí ele teve que ser afastado do trabalho, né, para não ter a contaminação da pandemia. Quem faz o processo de limpeza do nosso prédio agora é os próprios moradores. E hoje eu fui contemplado por fazer a limpeza do meu prédio. Lá embaixo tinha muito lixo espalhado justamente por conta de pessoas catadores que rasgam um saco de lixo e espalham o lixo pela rua e acaba o vento trazendo aqui para dentro do prédio, né, que é um dos grandes problemas hoje. O lixo, gente, ele, além de causar um problema, uma poluição visual, né, porque o ambiente fica um tanto quanto feio, né, o lixo espalhado pela meio da rua. O lixo ele causa também a eliminação do gás metano na natureza através da queima da decomposição de matéria orgânica, não é? E também a eliminação do chorume, que vai infiltrar-se no subsolo e vai contaminar o lençol freático. A produção de lixo ele vem gradativamente aumentando no mundo. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão tendo um poder de compra maior. E esse poder de compra das populações estão acabando gerando uma grande quantidade de resíduos sólidos na natureza. E alguns países subdesenvolvidos que não têm um processo de coleta de lixo controlado, como é o caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento, mas que a população não tem o mínimo de educação e o sistema público de coleta de lixo também é muito deficitário, né? Acaba ocasionando um grande problema relacionado às questões ambientais, né, pela liberação desse grande resíduo sólido impactador na natureza, que é o lixo. Então, lixo é denominado qualquer resíduo sólido representando sem valor suficiente das atividades humanas que é descartados por pessoas, instituições públicas e industriais, comércios ou prestadores de serviço. Atualmente, cada cidadão do planeta produz 1,2 kg de lixo por dia, resultando em 1,4 bilhão de toneladas anuais. E como as cidades concentram em torno de 55% de população mundial, esse lixo está sendo produzido, em sua maioria, em ambientes urbanos. Em 2015, o Brasil produziu cerca de 218 mil toneladas de lixo por dia. E como nossa taxa de urbanização está próxima a 85%, as cidades brasileiras foram produtoras de quase 68 milhões de toneladas de lixo naquele ano. O grande problema é que estamos entre os 10 maiores produtores mundiais de lixo, junto com países ricos como Estados Unidos e França,
que descartamos lixo da mesma maneira que fazem países pobres. Por que esses países ricos eles produzem tanto lixo? Justamente por conta do poder de compra da população, que consequentemente acaba gerando uma grande quantidade de lixo no meio ambiente. Quanto mais rico, maior a produção de lixo. Ok? O grande problema é que estamos entre os maiores produtores mundiais de lixo. Junto com países ricos, como Estados Unidos e França, mas descartamos lixo da mesma maneira que fazem os países pobres. Para termos uma ideia, em 2015, 41,3% do lixo foi para os lixões a céu aberto. Isto representou em torno de 33 milhões de toneladas de lixo sem nenhum tratamento. O lixo sem tratamento gera chorume e gases tóxicos que altamente danoso ao meio ambiente e à população geral. O chorume é o líquido escuro e viscoso resultante da decomposição do lixo orgânico misturado com elementos químicos, metais pesados ou produtos industriais que sofrem degradação em contato direto com o solo, contaminando o seu lençol freático, e os rios. Os gases, como metano e dióxido de carbono, resultantes do lixo e a ação das bactérias anaeróbicas, são gases estufa com potencial que contribuem para o aquecimento global, o que é o grande problema hoje no meio ambiente, a liberação do gás metano juntamente com o gás carbônico. E o gás metano teria uma solução muito grande, que era a geração de energia. Quando você utiliza o gás metano para gerar energia, você ganha crédito de carbono, ao qual você vai economizar no processo de gasto financeiro, na geração de energia, e consequentemente vai melhorar a questão ambiental, mas que infelizmente hoje nós não temos nenhum Estado, nenhum programa político visando o processo de produção de energia através do gás metano, através dos biodigestores, que é extremamente bom para o meio ambiente. O lixo é um dos mais graves problemas ambientais urbanos, pois é responsável pela contaminação do solo e do lençol freático e das águas dos rios. Muitas pessoas descartam seu lixo de modo impróprio e assim auxiliam para que ocorra o entupimento das galerias e escoamento das águas pluviais, causando enchentes nas cidades e prejuízos ambientais. Foi instaurada em 2010 a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, que obriga todos os municípios brasileiros a descartar o lixo em aterros sanitários até agosto de 2014. No entanto, em 2016, ainda 3,5 mil lixões a céu aberto, com cerca de 60,7% dos municípios em desacordo com a política de resíduos sólidos, o que é um absurdo, A gente está uma lei que foi colocada em 2010, que a gente está em 2020 e nenhuma das políticas ainda foram adotadas. A Olinda já adotou, A gente tem ali o lixão de Aguazinho que está desativado, onde foi aberto um aterro sanitário lá em Goiânia, e todo o lixo que é produzido hoje aqui em Olinda é levado para Goiânia, e lá é feito o processo de tratamento, onde no aterro sanitário você não tem catadores, Você vão ter profissionais trabalhando no processo de separação do lixo orgânico para o lixo inorgânico, que vai gerar uma renda, e consequentemente trazer divisas financeiras para o nosso município, mas que de certa forma o lixo levando para lá está sendo um pouco oneroso para a prefeitura, que possivelmente daqui a alguns tempos vocês vão começar a pagar pelo lixo que vocês vão produzir, Nós vamos começar a pagar pelo lixo que vamos produzir, porque vai ter um transporte aqui para Goiânia, onde vai gastar combustível nesses caminhões de lixo, e aí provavelmente em algum tempo a prefeitura vai cobrar uma taxa, para o transporte do lixo, que vai ser levado, para essas regiões aí mais longínquas das áreas urbanas, para causar menos impactos ambientais, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui.
Amanhã a gente retoma com nossa aula, continuando falando ainda sobre impactos ambientais, né? E aí a gente vai falar sobre a poluição hídrica, né? A poluição sonora, a poluição visual, tudo que está ligado à poluição urbana, ok? Então, para vocês, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.